Romanos 8, versículo 1 a 9. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Poder sentar? Glória a Jesus. Quando a pessoa vem a Cristo Jesus, ela recebe o Espírito Santo. E quando ela recebe o Espírito Santo, ela é tirada da lei do pecado, da lei da morte. Glória a Jesus. Eu quero, neste dia, me debruçar um pouco mais no versículo 3 e 4. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero enfatizar essa segunda parte. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vimos que quando foi dada a lei de Moisés aos judeus, tinha a parte das bênçãos, mas também tinha a parte das maldições. Não era? Se alguém cumpria uma parte da lei, tinha uma parte das bênçãos da lei. E se alguém quebrava a lei, tinha a sua maldição. Mas Cristo, quando nos libertou do pecado e da lei, Ele nos deu uma coisa maior. Não só a vida eterna, mas também todas as promessas que estavam escritas na lei. Alguém anda contando, né? Tem mais de 1000 promessas, não sei, né? Tem os que contam promessas, nós não contamos. Mas estas promessas vêm para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Muitas pessoas estão buscando ganhar aquelas bênçãos que estão no Velho Testamento, mas sendo instruídas lá no Velho Testamento. E lá não tem bênção, mano. Porque ninguém há que consiga cumprir a lei de Deus se nele não habitar o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Mas nós que recebemos o Espírito de Deus, fomos libertos por Ele. O que diz no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aquilo que era a justiça da lei, se cumpre em nós. Aquilo que era a promessa da lei, vem a nós. Ficou entendido, amados? Glória a Jesus. Nós vimos que o Senhor Jesus nos prometeu de nos dar aquilo que era necessário para a nossa vida se cresce. Nós vamos ver isso no livro de Mateus. Vamos fazer a leitura do livro de Mateus capítulo 7 e versículo 24 em diante. Diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que vemos no versículo 33 da instrução do mestre é que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É aquilo que o apóstolo estava falando lá. A justiça da lei se cumpre em nós, que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Jesus. Mas sabemos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não é isso? A justiça de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, se buscarmos a justiça de Deus, né? A paz com Deus, ou a paz de Deus, e a alegria no Espírito Santo, somos do reino de Deus. Ao encontrarmos isto, e então as bênçãos ou a justiça da lei se cumpre em nós, porque temos cumprido toda a lei. Amém, amados? Glória a Jesus. Mas a pergunta que se pode fazer é a seguinte: como alguém vai buscar a justiça de Deus no Velho Testamento? Como alguém pode encontrar a paz de Deus no Velho Testamento, onde o reino de Deus ainda não tinha sido mostrado aos homens? Como alguém pode buscar a alegria no Espírito Santo no Velho Testamento, cujo período era da ira? Certamente aquelas pessoas que estão buscando andar segundo o Velho Testamento estão sob maldição, porque lá não tem o reino de Deus. Certamente o inimigo de nossas almas, Satanás, tem instruído a muitas pessoas a buscar suas coisas da terra lá no Velho Testamento, que está as promessas, e as afugentando de receber estas mesmas promessas, porque elas acontecem na pessoa quando esta pessoa vem a Cristo e busca o reino de Deus, que é formado justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você buscar a justiça, encontrar a justiça de Deus, se ela encontrar a paz de Deus e a alegria no Espírito Santo, todas as coisas lhe serão
acrescentadas. Mas aqueles que estão buscando estas coisas não acharão, porque não é lá na buscando as coisas que eles vão encontrar. Vão encontrar quando elas buscarem Deus, servir a Deus, quando ela buscar fazer a vontade de Deus, quando ela buscar ser perfeita como Deus o é, quando ela buscar ser santa como Deus o é, quando ela sair da mão do diabo e vir para a mão do Senhor, quando ela se arrepender dos seus pecados e vir para ser santo ou santa do Senhor, aí é que a bênção de Deus vai estar sobre elas. Mas até o dia de hoje muitos estão enganados lá no Velho Testamento, porque a multidão de falsos profetas, falsos mestres estão instruindo lá na lei, afastando ela de Cristo e das promessas que elas tanto queriam ter e não pode ter. Porque aquele que está no pecado faz a vontade do diabo. Porque que quando um servo de Deus peca, imediatamente o Espírito Santo alerta para ele que ele está no erro e ele pede perdão, irmão. Sabe por quê? Porque ele não ama o pecado. Ele aborrece o pecado. Porque ele não é da descendência do diabo. Mas aqueles que amam o pecado, esses tais, são da descendência do diabo. E nada podemos fazer se eles não entenderem que aquilo levará eles à destruição. Foi assim que está previsto para aqueles que servem a Satanás e não a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem entendeu essa mensagem? Dê uma salva de palmas para o nosso Deus.